Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui bater um papo com vocês sobre como vai ser esse mundo pós-pandemia. Eu recebi muitas perguntas, muitas dúvidas no meu Instagram sobre como será o processo de estudo, como será o processo de viagens aqui para a França e para o mundo também, e eu resolvi fazer esse bate-papo aqui com vocês. Eu sei, gente, que muitos lugares do mundo ainda não deram início ao processo que a França deu início na segunda-feira passada, que foi o desconfinamento. Então eu vou contar um pouquinho para vocês como está sendo esse processo de voltar a fazer as coisas, de voltar a sair, de desconfinamento mesmo. E também vou contar um pouquinho das experiências que eu estou vendo por aqui, sobre os estudos, sobre o turismo e tentar passar um pouquinho de conhecimento para vocês. Lembrando, gente, que eu não sou especialista em turismo, em economia, em nada desses assuntos, mas todas as fontes que eu peguei são fontes muito confiáveis, que são justamente aquelas empresas e aquelas organizações que fazem as pesquisas bem específicas para essa área do turismo e de estudos. Então, no final do vídeo eu vou colocar todas as fontes que eu peguei as informações também, para que vocês possam ler e tirar suas próprias conclusões também. Bom, gente, para começar, eu queria dizer que assim como vocês, eu também no início achei que era uma coisa super simples, porque estava lá na China, estava meio longe da gente, a gente escutava números, mas a gente não via nada concreto. Então eu também demorei a perceber que era um grande problema e era muito grave. Eu continuei trabalhando normalmente, mesmo quando os primeiros casos chegaram aqui na Europa. E uma semana antes deles falarem sobre o confinamento, eu estava viajando, eu estava em Portugal. Então eu viajei mesmo com o vírus chegando, fui para Portugal, passei uma semana lá e foi lá que me deu um clique, porque quando eu cheguei em Porto, vários pontos turísticos já não estavam abertos. Portugal foi um dos países que tomaram a atitude assim mais rápida, né? Com pouquíssimos casos eles já começaram a fazer um certo confinamento, já começaram a fechar coisas que não eram de primeira necessidade. E foi justamente uma semana antes do confinamento começar aqui na França. Então, quando eu estava lá, eu comecei a perceber, eu comecei a ficar preocupada, mas bom, de uma forma não muito cautelosa, eu continuei a viagem, né, porque eu não segui nenhuma regra de segurança, porque ainda não estava obrigatório mesmo. Continuei a viagem, tive contato com várias pessoas, e aí na sexta-feira eu voltei para casa no dia 13 de março, voltei para a França e no dia 14 eu fui trabalhar normalmente, trabalhei o sábado inteiro normalmente e quando eu cheguei em casa à noite teve o pronunciamento do presidente falando que a partir do dia 16 entraríamos em confinamento. Então o dia oficial do confinamento aqui na França foi dia 16 de março, mas eu já entrei no dia 14 de março, porque eu já recebi o e-mail da minha empresa falando que no domingo não era mais para eu ir trabalhar. E desde então, hoje nós estamos no dia 18 de maio, eu não voltei para o trabalho e a gente ainda não tem perspectivas de datas para retornar, justamente por ser uma rede de fast food, restaurante e esse tipo de comércio, né, que é restaurante, bar, café, ainda não abriu aqui. Muita gente veio me perguntar como vai ser o impacto dessa pós-pandemia na área de estudos para quem está fazendo um intercâmbio, para quem está participando de processos para estudar fora. Gente, eu li muitas reportagens sobre isso, é tudo muito incerto. Todos os assuntos que a gente fala nesse momento, tanto do turismo, quanto de estudos, quanto de economia, são todos assuntos muito incertos. As pessoas fazem pesquisas, elas fazem estatísticas, mas ninguém sabe ao certo como vai ser, porque a gente pode nos surpreender, né? A gente pode levar um grande tempo para conseguir uma vacina, para achar uma solução, e ao mesmo tempo isso pode acontecer de forma rápida ou até espontânea. Então tudo que eu estou falando aqui são de vivências mesmo, leituras que eu fiz, mas ao mesmo tempo, mesmo as grandes organizações que fazem esses estudos, elas deixam bem claro que são tudo estudos de formas incertas, porque a gente não tem como saber. Em relação aos estudos, eu li algumas escolas de intercâmbio, principalmente da Inglaterra, da Irlanda,
que já estão pensando em fazer os próximos semestres online. Então, se você estava programando talvez um intercâmbio para a Irlanda, por exemplo, as escolas de inglês elas já estão se preparando para, no primeiro momento, receber os alunos de forma online. Então, vocês não iriam se deslocar do Brasil, por exemplo, até o país para ter aulas no primeiro momento. Aqui na França, até o momento, eles estão falando que vão continuar recebendo os alunos, sim. Para quem não sabe, gente, a França é um dos países que mais recebe alunos estrangeiros no mundo. Eles recebem muitas ajudas econômicas do governo para fazer esse tipo de intercâmbio entre outros países. E no site do próprio Campus France, a gente consegue ver várias perguntas de processo e eles respondendo justamente isso, que eles estão recebendo os alunos, que é claro que tudo foi modificado. As datas que eram para a gente receber em abril vão receber em junho, as respostas, enfim. Tá tudo mais atrasado, mas justamente para as escolas e para as universidades se adaptarem. Muito novo para todo mundo, inclusive para os professores, para as universidades. O mínimo de aglomeração sempre vai ser o mais adequado. Então, as faculdades elas têm que se adequar a essas novas regras, elas vão ter que reorganizar a forma como as salas estão dispostas, a forma como os professores dão aula. Então, isso leva tempo, porque é treinamento, isso são várias reuniões para passarem para os professores, para eles conversarem, para eles entrarem no acordo. Então, justamente por isso, todo o processo de candidatura no Campus France, ele está atrasado, inclusive o processo de visto, porque não está funcionando o processo de visto nem na França nem no Brasil. Esse órgão ele não abriu. Então, por exemplo, aqui na França, quem já estava para vencer o visto, teve ele automaticamente renovado por algum período, de 3 a 6 meses, justamente porque não está tendo esse serviço. Então, eles estão fazendo essa renovação automaticamente mesmo. Então, gente, a grande dica que eu dou é: não se desesperem, não fiquem ansiosos, vocês vão receber um aceite positivo ou não. Sendo ele positivo, vocês já entrem em contato direto com a universidade que te aceitou, porque a partir dela você vai ter a perspectiva da sua universidade, vai saber se ela vai começar o período com aula online ou não. Muita gente veio me perguntar sobre o pagamento, por exemplo, como que vai ser feito se a aula for online. Então, essas dúvidas, infelizmente, o Campus France não vai ter controle de tudo. Cada universidade vai seguir o seu padrão, né, de taxas de faculdade, de datas de início, se vai ser online, se vai receber o aluno. Muito provavelmente, o início vai ser online e à distância, sim, porque o processo de visto ele ainda não aconteceu. Normalmente, quando eu participei desse processo do Campus France, em junho a gente já estava com o visto em mãos para poder já preparar toda a viagem, terminar de preparar a documentação. E estamos quase entrando em junho e esse tipo de trabalho ainda não foi retomado. Então, muito provavelmente, todas as datas vão ser adiadas e isso vai sim prolongando o processo, mas de forma alguma vocês vão ficar sem resposta. Tendo a resposta da universidade, já tire todas as dúvidas com elas sobre como vai ser o início das aulas, pagamento, como que vai funcionar todo o ano letivo, para vocês terem essas respostas de forma mais rápida e simples diretamente com a faculdade que aceitou você.